Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Lilian Reis e a partir de hoje você acompanha algumas retrospectivas aqui no Ciência é Tudo. Isso porque 2020 foi um ano intenso, mas que rendeu muito assunto aqui no programa, né? Então, na retrospectiva de hoje, a gente viaja pela história da ciência no Brasil e também revive a chegada da nave tripulada SpaceX à Estação Internacional Espacial. Está preparado? Então vamos juntos! Nada como os momentos de crise para a humanidade perceber a grande importância de investir em pesquisa e desenvolvimento. Os estudos das ciências foram fundamentais para a evolução do ser humano e ganharam destaque no Brasil a partir do século XIX. Desde 1500, é possível dizer que ocorreram atividades científicas no Brasil. Viagens dos portugueses para registros sobre a flora e a fauna locais, principalmente da Amazônia, estudos sobre a cultura e as línguas indígenas, realização de observações astronômicas por jesuítas, entre outras. Mas a história da ciência no Brasil começou de maneira eficaz somente nas primeiras décadas do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. Ao chegar aqui no Brasil, o rei Dom João VI fundou a Academia Naval Real e a Academia Militar Real, também a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro e o Museu Real. Durante o Império Brasileiro, cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Escola de Minas de Ouro Preto e o Instituto Politécnico Brasileiro. Na época da República, temos a criação da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e a Escola de Engenharia, no Rio Grande do Sul, entre outras obras. Mas, sem dúvidas, a grande ênfase no país foi na criação de institutos e escolas ligadas à área da saúde pública, com destaque para o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, transformado depois em Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a um dos maiores médicos do país, respeitado internacionalmente. Já no século XX, mais uma vez com investimentos públicos do governo brasileiro, vimos nascer os institutos de financiamento de pesquisas, como o CNPq e a CAPES, o Programa Espacial Brasileiro, e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, uma reivindicação concretizada após anos de pressão política de vários pesquisadores. E agora, no século XXI, continuamos com o desafio de tornar a ciência brasileira ainda mais cotidiana aos brasileiros, com o foco de melhorar a vida de todo o país. A homenagem feita ao cientista César Lattes com a criação da plataforma virtual de currículos, batizada com seu nome, não foi em vão. As descobertas de Lattes foram essenciais para o desenvolvimento da ciência no Brasil, assim como os estudos de Jaime Thiomino na área de física de partículas. Cesare Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como César Lattes, e Jaime Thiomino são dois nomes muito importantes para o desenvolvimento da ciência no Brasil e no mundo. César, por exemplo, foi considerado um herói nacional por suas descobertas. É referenciado na Enciclopédia Biográfica de Ciência e Tecnologia de Isaac Asimov, e a plataforma virtual Lattes, principal base de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições no Brasil, é batizada em sua homenagem. Lattes tem um trabalho importante na USP e depois ele seguiu para a Inglaterra e para Berkeley, nos Estados Unidos, quando foi confirmada a descoberta do Meson Pi, uma partícula nuclear importantíssima que funda toda uma área nova da física, isso em 1947, 49.
A descoberta levou o Prêmio Nobel de Física de 1950. Mas apesar da participação fundamental de Lattes na identificação da partícula subatômica meson B, o prêmio foi concedido apenas ao líder da pesquisa, o inglês Cecil Powell. Nos Estados Unidos, Lattes, junto com Leite Lopes, com Thiômino, aqui no Brasil, com Costa Ribeiro e outros físicos, pensaram na necessidade do Brasil ter um centro de pesquisas desvinculado da Universidade Federal, para ter maior autonomia. Thiômino foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fundado em janeiro de 1949. Ele não estava no Rio de Janeiro quando o CBPF foi fundado, ele estava nos Estados Unidos, mas ele participou das discussões junto com Lattes, com Leite e outros que acabaram criando o CBPF. Foi a partir do centro da discussão entre pesquisadores e empresários e todos os intelectuais que o centro veio a propor, logo a seguir, o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, e outras instituições. 2020 é o centenário de nascimento do físico Jaime Thiômino, que morreu em 2011. Menos reconhecido que Lattes, Thiômino também realizou trabalhos referenciais na área de física de partículas, como suas descobertas relacionadas à interação fraca com o físico norte-americano John Wheeler. E foi um estudo de umas constantes de acoplamento existentes em certos processos de decaimento muito específicos que o Wheeler e John chegaram a concluir que haveria uma mesma interação regendo esses fenômenos. Naquele momento, Thiômino e outros cunharam a expressão interação universal de Fermi para se referir a essa força que organizaria esses processos de decaimento. Posteriormente, essa denominação interação universal de Fermi foi substituída por uma outra interação fraca, né? E fundamentalmente a interação fraca é uma das 4 forças mais importantes existentes na natureza, que além da interação fraca nós temos a interação nuclear forte, a interação eletromagnética e a interação gravitacional. O que eu me lembro de Thiômino era uma pessoa mais tímida, mais reservada. Nunca tive a sorte de ser aluno de Thiômino, embora tenha estudado em cima das apostilas que ele escreveu com o Sará, de eletromagnetismo, por exemplo. Ele era uma pessoa mais fechada, talvez, mais metida no mundo dele, mas era uma pessoa de referência, como ainda é uma pessoa de referência importante na física do Brasil e na física mundial. Thiômino era dotado de uma personalidade científica muito incomum. Ele era um físico, e sem exageros, brilhante. Dotado de uma enorme capacidade de inventividade, uma criatividade muito grande, uma capacidade de criar estruturas matemáticas adequadas para a descrição dos fenômenos físicos. Era um homem que tinha uma enorme tenacidade, uma enorme capacidade de trabalho, que amava a ciência profundamente. César Lattes era amigo dos pais e tios de Henrique Lins de Barros e partilhavam a ideia de impulsionar a ciência no Brasil. Porém, Henrique, que desistiu de estudar música, lembra que Lattes não o incentivou a seguir a carreira de físico. Eu falei com o Lattes que eu ia fazer física. E ele me desaconselhou. Disse, não faça isso, porque tudo que a gente faz não vale nada. O meu trabalho não tem o valor de uma sinfonia de Mozart. Eu lembro que eu brinquei, mas Lattes, eu não pretendo chegar perto do seu trabalho. E chegar perto de uma sinfonia de Mozart é também muito complicado. Depois o contato no CBPF, eu tinha um contato assim meio passageiro com ele, nunca fui aluno dele. E só foi reencontrá-lo assim de perto e falando com mais sinceridade e intimidade em Campinas, logo antes dele falecer. Eu, quando estive em Campinas, a mulher dele, Marta, tinha morrido, meu filho mais velho também tinha morrido. Então foi uma conversa muito curiosa, muito emocionante, porque nós falamos sobre a vida e a morte. A bióloga Berta Lutz e a médica psiquiatra Nise da Silveira marcaram a história da ciência brasileira.
E para que cada vez mais mulheres optem pela carreira científica, alguns projetos incentivam a participação feminina, inclusive em áreas de conhecimento masculino, como engenharia e informática, por exemplo. Apesar de muitas vezes esquecidas na história da ciência, as mulheres têm um papel fundamental no avanço do conhecimento científico nacional. Mesmo com todas as dificuldades e preconceitos, muitas cientistas brasileiras alcançaram grandes feitos em suas áreas. São histórias que merecem ser contadas para que cada vez mais mulheres se inspirem e contribuam para os avanços da ciência. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, conta com projetos que buscam estimular a inserção da mulher na ciência. Na história da ciência, apesar dos obstáculos sociais e culturais que as mulheres enfrentaram e continuam enfrentando para inserção no mercado de trabalho, várias pesquisas importantes foram desenvolvidas por pesquisadoras pioneiras em suas áreas. Aqui no CNPq nós temos o programa Pioneiras na Ciência, que tem como objetivo dar visibilidade e servir de modelo para outras mulheres. A bióloga feminista Berta Lutz teve um papel de destaque na pesquisa de anfíbios brasileiros. Além de atuar como professora e pesquisadora do Museu Nacional, Berta foi uma importante ativista na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Já a psiquiatra Nise da Silveira foi pioneira no tratamento da doença mental por meio da arte-terapia. Em 1952, ela fundou um museu de imagens do inconsciente com a produção artística dos pacientes. A botânica Graciela Maciel Barroso foi a maior pesquisadora de plantas do Brasil, e seu trabalho é referência internacional. Ela trabalhou no Jardim Botânico no Rio de Janeiro e foi professora de quase todos os botânicos brasileiros. Outra cientista pioneira no Brasil foi Elisa Frota Pessoa. Ela foi uma das primeiras brasileiras a se formar em física e foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Elisa introduziu a técnica das emulsões nucleares no país e aplicou em vários campos como física nuclear e biologia. As contribuições da mulher na ciência nacional são muitas e precisam ter mais visibilidade. Além disso, em muitas áreas, como as ciências exatas, as mulheres ainda são minoria. Para incentivar que cada vez mais mulheres ocupem esse espaço, o Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense criou o projeto Include Meninas. A gente acredita que o mercado de trabalho e a ciência também, né, se beneficiam muito da presença da mulher, né? A diversidade do pensar, a diversidade de gênero, tanto no mercado, na indústria, quanto na ciência, são fundamentais para que a gente possa potencializar mudanças, né? E mudanças que atendam à diversidade de pensamentos. No Brasil, somos 49% de mulheres pesquisadoras, enquanto em todo o mundo somos apenas 28%. Apesar de termos essa quase paridade com os colegas no Brasil, a promoção da igualdade de participação das mulheres é muito importante e requer uma mudança de atitudes, né? As meninas, principalmente, as jovens meninas ainda em descoberta, elas precisam acreditar nelas mesmas como cientistas, exploradoras, inovadoras, engenheiras, inventoras, né? E a nossa sociedade tem que apoiar o ingresso dessas meninas nas ciências como um todo, mais especificamente aqui eu estou falando da ciência da computação. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. Os povos indígenas já usavam os astros para tomar decisões sobre colheita e pesca, por exemplo. E a paixão de Dom Pedro II por essa ciência fez dele um incentivador dos estudos astronômicos por aqui. É o que a gente confere agora no quadro Ciência Universo.
A astronomia é considerada uma das ciências mais antigas da humanidade. O Sol, a Lua, as estrelas, além de despertarem a curiosidade e até a espiritualidade do homem lá nos tempos antigos, passaram a ser referência científica ao longo dos tempos. Aprender sobre os astros, uma questão de sobrevivência. De origem grega, a palavra astronomia quer dizer astron, astros, nomos, lei, lei dos astros. Dos estudos lá na Grécia até a atualidade, nomes marcantes fizeram saber sobre o espaço evoluir. De Pitágoras, que apresentou o formato esférico da Terra cerca de 500 anos antes de Cristo, a Ptolomeu, que estudou o movimento dos planetas cerca de 100 anos depois de Cristo. Ainda a passar por Copérnico, criador da teoria do heliocentrismo, a Galileu Galilei, considerado o pai da astronomia moderna. Na lista ainda, Joseph Kepler, Isaac Newton, nomes que marcaram a trajetória desta ciência. E a história dos povos antigos é marcada também pelo fascínio pelo céu. No Brasil não poderia ser diferente. Os povos indígenas que estavam por aqui aprenderam a ler o que estava escrito nas estrelas, a ter como referência o céu. Foi pela observação do Sol, da Lua, das constelações que os indígenas que aqui já viviam aprenderam a construir calendários, a escolher o tempo de plantar e de colher, se localizar no tempo e no espaço. E na nossa galáxia, a Via Láctea, os indígenas entenderam que o ano se dividia em estações. Segundo Germano Afonso, doutor em astronomia e especialista no estudo indígena, cada etnia batiza as constelações levando em conta o meio ambiente. O conhecimento da astronomia indígena do Brasil é muito importante, porque eles relacionam o céu com a Terra. Então eles dizem, por exemplo, que tudo que existe na Terra é porque existe no céu. Então eles observam os fenômenos astronômicos, quer dizer, o nascer, pôr do sol, o movimento da Lua e das suas constelações, para regularem o seu cotidiano, tanto para códigos morais, como para a sustentabilidade e a própria religião. Então, por isso que eles já nascem com esse respeito pela natureza e esse conhecimento que eles têm, que é muito interessante de repassar para as crianças, principalmente, né? E outra coisa importante, que quando a gente trata desse tema, com as crianças indígenas ou até com as não indígenas, há um profundo interesse que ajuda, então, na educação dessas crianças, dando mais uma motivação para elas estudarem, né? A constelação da Ema, da Anta, coisas relacionadas com o nosso próprio ambiente no lugar da astronomia ocidental. Então, primeiro, ensinar a conhecer o nosso céu, que é igual ao céu dos outros, né? Mas visto de uma maneira diferente. Isso ajuda também na interculturalidade. E este foi só o começo. Outra referência para a história da astronomia no Brasil veio mais adiante com o imperador Dom Pedro II. Apaixonado pelo tema, ele foi um grande incentivador da ciência e dos estudos por aqui, e é considerado o patrono da astronomia no Brasil. Tanto é que 2 de dezembro, dia do nascimento de Dom Pedro II, é também o Dia Nacional da Astronomia. Em maio de 2020, o lançamento espacial da nave Dragon Crew marca a primeira missão da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, em parceria com a iniciativa privada. A missão bem-sucedida, que uniu o público e o privado, inspira o Brasil e o mundo na busca por alternativas para a gestão espacial, para relembrar este dia histórico e já de olho no futuro. O mundo inteiro se voltou para uma contagem regressiva que marcou a história da conquista aeroespacial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream.
Após 9 anos sem lançar nenhuma missão tripulada de solo americano, os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken deram rosto a uma parceria entre a iniciativa privada e o governo. No caso, a SpaceX, do multimilionário Elon Musk, e a NASA, agência espacial norte-americana. Ao invés de um ônibus espacial, projeto aposentado devido aos altos custos e segurança, foi a vez de uma cápsula, chamada de Crew Dragon, levar astronautas em missões espaciais. Tudo com tecnologia de última geração. Do lançamento do foguete Falcon 9 até o acoplamento na ISS, a Estação Espacial Internacional, foram cerca de 19 horas. Tudo milimetricamente calculado para o sucesso da missão. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. No Brasil, o evento foi acompanhado de perto pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Decolagem, esse é um momento impressionante de se ver. Marca aí o retorno dos Estados Unidos com voos tripulados ao espaço. Daqui a pouco ele deve aparecer aí na imagem, você vê o sistema já lançado, né? O sistema, como é que ele opera. Ali, ó. Acabou de pousar exatamente no alvo. Isso é tecnologia, né, em operação. Olha, para os jovens que estão assistindo aí, pensem em trabalhar com tecnologia, em ciência. Quantas oportunidades existem. E o Ministério aqui de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós trabalhamos intensamente com uma equipe enorme, justamente para te dar oportunidades para você fazer isso. Através de novos projetos, através de CNPq, através da FINEP. Realmente, a gente tem problema de orçamento? Temos problemas de orçamento. Mas a própria utilização da tecnologia para inovações vai fazer com que o Brasil tenha, através desses investimentos, mais recursos, e mais recursos investidos em ciência e tecnologia significa mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento social e mais oportunidades para você. Esta missão, que na prática dá autonomia aos americanos para lançarem seus astronautas ao espaço, é considerada uma mudança de paradigma. Antigamente a NASA era a grande maestra, mas também a executora de praticamente todo o programa espacial, em associação com uma série de outras empresas. Mas dessa feita, ela já atribuiu o desenvolvimento completo, nesse caso, tanto do veículo quanto da cápsula que leva os astronautas, ela atribuiu esse desenvolvimento a uma empresa privada. E ela, claro, ela desempenha uma série de funções ainda, ela aporta para essa empresa todo o conhecimento, a experiência que ela tem, mas o projeto ele é liderado e executado por uma empresa privada. Então isso é uma mudança de paradigma no programa espacial. E tem comemoração também pelo que está por vir, por um novo modelo de gestão espacial, que une público e privado, que pode influenciar outros países e aqui no Brasil render bons frutos. Nós somos antigos na área espacial, nós começamos lá nos anos 60, né? Então um pouquinho atrás dos grandes líderes, que na época Estados Unidos e a União Soviética. Nós começamos fazendo lançamentos de pequenos veículos, né? Inclusive em parceria com a NASA, veículos que fazem voo suborbital, né? Ele descreve uma parábola. Nós não chegamos ainda ao ponto de colocar objetos em órbita por meios próprios. Os nossos satélites hoje, eles viajam em outros veículos, então nós contratamos esse serviço. Mas nós temos no Brasil uma localização, ou digamos assim, uma região, que é aquela costa norte e nordeste do Brasil, que é extremamente favorável para lançamentos. Mais favorável do que, por exemplo, a costa, né, da Califórnia ou a costa da Flórida. Então esse é um ativo que nós temos no Brasil que pode ser muito bem aproveitado. E nesta semana, no dia 25 de maio, nós fizemos uma chamada pública de âmbito internacional, abrindo a possibilidade de empresas de qualquer lugar do mundo que quiserem vir operar em Alcântara, se valendo de todas essas facilidades que nós temos lá no nosso centro de lançamento, elas poderão fazê-lo, e isso vai finalmente colocar Alcântara no mapa mundi
dos serviços de transporte espacial. O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, por exemplo, faz parte de um grupo seleto de países que tem um programa espacial, uma ferramenta de desenvolvimento científico e também econômico. De acordo com a Agência das Nações Unidas para o Espaço Exterior, o setor aeroespacial movimenta centenas de bilhões de dólares. Um mercado promissor para as próximas décadas e que, para além da ciência e dos serviços, movimenta a economia do país, a indústria, com geração de empregos e oportunidades. Aqui no Brasil, segundo a Associação da Indústria Aeroespacial Brasileira, o último relatório de 2017 mostra uma movimentação na economia de mais de 6 bilhões de dólares, com mais de 22 mil empregos. Investimento que tem resultados esperados para um futuro não tão distante e que deve inspirar as próximas gerações. E por falar em futuro, em jovens, foi para eles o recado dos astronautas americanos já dentro da Estação Espacial Internacional. Ao confirmarem o sucesso da missão em 2020, esperam inspirar as crianças e os jovens de hoje, os futuros desbravadores do universo. Bom, o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Lilian Reis e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!